galerinha, tudo bem? Feliz sábado, estamos aqui mais uma vez com o nosso Brainstorm e a gente vai vir agora com um tema muito bacana mesmo, que é o santuário. E aí, a Bíblia fala sobre um santuário aqui na Terra. Será que esse santuário veio do nada ou será que ele teve uma inspiração de algum lugar? Será que existe um santuário no céu? A gente vai descobrir isso e muito mais. Então não sai daí, acompanha o nosso programa aí. Solta a vinheta, João! Só existem dois lados, o bem e o mal, cedo ou tarde, você vai decidir. Você vai escolher o bem ou o mal, não sei quando vai seu tempo acabar. Boa noite a você que está acompanhando aqui o Brainstorming. Nós estamos aqui para falar de um assunto importantíssimo para a sua e para a minha salvação, sobre o santuário. E esse é um tema complexo, mas que é importante você e eu conhecermos, porque esse tema tem tudo a ver comigo, com você, porque esse texto fala diretamente com todos nós que somos filhos de Deus. Por quê? Porque esse tema fala sobre Jesus. Se você nunca estudou sobre esse tema, acompanhe aqui com a gente, que você com certeza vai gostar, e que Deus inspire você, que Deus possa tocar no seu coração, abrir a sua mente, para que você possa entender esse tema, que com certeza vai fazer muita diferença para a sua vida, para a vida dos seus familiares, dos seus queridos. Amém? Amém. Tem um texto que nós vamos abrir aqui, que é Êxodo, capítulo 25. E aí o nosso querido amigo Luiz, ele vai ler aqui pra gente, porque hoje a salvação, ela é mediante a graça, né? Mediante a fé. Mas como que era a salvação antes da vinda de Cristo? Então, vamos estar lendo aqui, né? Primeiramente, feliz sábado a todos. Mais um programa aqui, ó. Estamos aqui com a galera reunida aqui, ó. Fala um oi aí, Juliana. Boa noite a todos, feliz sábado. Pessoal, boa noite, prazer estar aqui mais uma vez, é sempre uma satisfação e vamos lá para um estudo que é complexo, mas vai ser massa, vai ser gostoso. Boa noite, tudo bem? Que bom estarmos juntos aqui. Boa noite, tudo bom? Como o tema é complexo, hoje a gente tem um convidado especial. Um grande pastor, né? Então a gente já veio armado. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Sinta-se à vontade aí com a gente. Boa vontade. Isso aí. Então é isso aí, galera. Abram suas Bíblias aí. Vamos lá para Êxodo 25, capítulo, verso 8, né? E verso 9. Vamos ver o que a Bíblia diz. Espero todo mundo achar aí. Não achou? Diz o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Verso 9. Segundo tudo que eu te mostrar, para modelá-lo, modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Então é isso aí. Então Deus, ele pede para que Moisés fizesse um santuário. Sim. Só que esse santuário não foi inventado por Moisés. Foi tudo inspiração, né? Veio uma inspiração de onde, né? Deus, ele mostrou o modelo para Moisés. Só que esse modelo, ele era um modelo celestial. E esse santuário, nós vamos ver daqui a pouquinho, como que era esse santuário? O que tinha dentro desse santuário? Quais eram as mobílias? Quais eram os utensílios? Quem que oficiava nesse santuário terrestre, assim como o santuário celestial também? Pastor, o que a gente pode já tirar dessa... Legal, olha. Texto? Esse tema é um tema extremamente significativo na Bíblia. Ele vai acompanhar toda a Bíblia de uma forma direta ou indireta, porque tem tudo a ver com salvação. E não existe nenhum tema que a gente precisa mais conhecer do que o tema salvação. E salvação sem Jesus, então não existe. Então o santuário, ele tem uma relação direta e impactante com Jesus. Uma coisa que a gente precisa também construir nesse cenário é que Deus estava
fisicamente presentes com Adão e Eva. Deus era o santuário, Deus é o santuário vivo. E Deus estava ali constantemente com Adão e Eva. Por causa do pecado, Adão e Eva se distanciaram de Deus. Eles não podiam mais estar na presença de Deus. E Deus poderia viver perfeitamente sem Adão e Eva, sem nós. Mas nós não podemos viver sem Deus. E Deus, então, estabelece uma estratégia para que Adão e Eva e todos os seres humanos tivessem a possibilidade de estar na presença de Deus. E aí Deus, então, depois de todo aquele processo que a gente vai vendo aí no livro de Êxodo, Gênesis, depois do livro de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, todo esse processo aí, né, da saída do jardim, da saída do Egito, a ida para Canaã, e Deus está novamente ensinando para eles quem Ele é. E quando a gente descobre quem a gente é, quem Deus é, a gente quer adorar. E aí a gente vai ao santuário. E aí Deus se antecipou. E Deus vai e fala assim, olha, vamos fazer um santuário. Acho que eles não entenderam muito bem. Vamos embora, vamos fazer. Vamos fazer. Se vem de Deus é coisa boa. E aí Deus fala assim, espera aí, mas deixa eu dar um modelo disso para vocês. Por quê? Porque Deus queria que isso fosse absolutamente o quê? Perfeito. Não apenas no físico, a estrutura física, mas que fosse perfeito no seu resultado da experiência do homem com esse lugar, que tinha a ver com salvação. Então vinha coisa boa por aí, vinha coisa boa, e eles estão vivendo a expectativa disso. Então, como que era isso? O modelo, como que era esse modelo? O que que isso significava? De onde que Moisés tirou esse modelo? Então, como que eles, as surpresas que isso trouxe, né? As surpresas que isso trouxe ao homem, nós vamos descobrir hoje aqui. Então vamos abrir aí no livro de Apocalipse, o Rogério vai ler para a gente, Apocalipse 11, verso 19. Isso. Pegue sua Bíblia com a gente, acompanha aí. Apocalipse 11, verso 19, vamos ver da onde foi tirado esse tabernáculo, esse modelo aí, esse templo. Diz assim, ó: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grandes chuvas de pedras. Então a gente vê que nesse texto aqui, que esse santuário que foi feito aqui na terra, nada mais é que uma réplica do que já tinha lá no céu, né? Deus falou, vamos fazer um santuário, mas vai ser igual o que tem aqui no céu, né? E é bacana que o senhor falou que Jesus, Deus, ele poderia viver bem sem nós, né? E ele faz tudo com tanto amor e carinho para querer que nós possamos estar com ele no futuro, né? Tem uma coisa que eu achei legal naquele primeiro texto, que você não vê um Deus que... Você vê um Deus que ele procura estar no meio do povo. Uhum. Isso é que é muito interessante. Parte dele, né? Parte dele, a vontade dele. Faça um tabernáculo para que ele esteja com eles, com o povo. Então ele vai até o povo, é um Deus que vem até nós. Na maioria das culturas que acreditam em vários deuses, né, politeístas, quando você vai ver, é exatamente o contrário. É um esforço enorme humano para chegar até Deus, até os deuses. Uhum. Mas na cultura judaico-cristã, o nosso Deus que nós cremos, é um Deus que faz um esforço para vir até nós. Então isso é maravilhoso, maravilhoso. E não somente aí, né, que nós vemos também, como o pastor bem disse ali, lá no Gênesis, tinha essa presença aí de Deus, e o pecado ele trouxe essa separação. Então já no santuário, ele fala, para que eu possa habitar aí entre vocês. Quando a gente vai lá para João, a gente vê Jesus falando que ele ia preparar lugar para que onde ele estiver, nós também pudéssemos estar. Então, assim, é um Deus totalmente presente em toda a história da humanidade. Ele busca estar perto do homem. É um Deus que
todo momento ele toma a iniciativa da busca, ele sempre está nos buscando, ele sempre quer mais perto, ele sempre vem aqui, filho, é por aqui, não corra, é aqui, do meu lado, eu quero estar junto de você. É um amor indescritível. Então, o formato, né, o formato, esse modelo, ele só tem esse propósito mesmo, de possibilitar a nós uma experiência diária com o nosso Deus, não é? Tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus ainda vai fazer, é possibilitar para a gente salvação. E salvação só com a presença dele na nossa vida, todos os dias, todas as horas, experiência diária com ele. Legal. E aí, você está curioso para saber o que tinha dentro desse santuário? Vamos abrir aqui em Hebreus capítulo 9, verso 1 até o 5. A Júlia vai ler para a gente. Hebreus. Nem tudo, né? Você não pode confiar 100% aqui. Então pega aí, leia junto. Isso é muito importante. 9, 1 a 5. Todo mundo achou aí? Pronto? Diz assim, no verso 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Verso 4. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Bom, e nós temos uma descrição, né, do santuário ali, a questão dos móveis, o que tinha em cada parte. Então, nós temos ali basicamente um esqueminha, um desenho de como era o santuário, o que tinha ali logo na entrada, o lugar santo, o lugar santíssimo. E cada um desses móveis, eles têm ali um propósito maior. Não é simplesmente, vou colocar ali porque vai ficar legal e é bonitinho. Todos eles tinham ali um significado maior, um propósito maior. Olha só, uma coisa que é importante a gente citar aqui, para vocês e nós aqui também, nós falamos de um santuário, né, que é apresentado lá no livro de Êxodo, e nós estamos usando passagens do Novo Testamento. E de repente eu falei assim, poxa, mas o que tem a ver aquilo lá, né, com isso aqui agora? Porque o Novo Testamento já é para um outro tempo, um outro momento. O livro de Apocalipse é um livro de revelação. E quando cito o santuário, porque independente das coisas que você vai ver e vai descobrir que aconteceu no santuário, elas eram representações de coisas que aconteciam no céu. E o que acontece no céu não depende de tempo, porque é a revelação de Deus e daquilo que Deus é e daquilo que Deus quer fazer na vida de todos nós. E o livro de Hebreus? O livro de Hebreus, se você olhar aí, no início do livro de Hebreus, Paulo ele está fazendo uma referência. Outrora Deus nos falou pelos nossos pais. O livro de Hebreus é uma carta assim eloquente, inspirada por Deus ao apóstolo Paulo, para falar um povo que rejeitava Jesus como a resposta de Deus para o problema do pecado. E aí Paulo então ele procura fazer uma retrospectiva, e muito interessante, logo que essa leitura foi feita, quando ela diz assim, que a antiga aliança, então é uma referência a alguma coisa que aconteceu lá atrás. Então olha aí a referência, tá? E aí ele vai fazer aquela nação se lembrar o que era o santuário. Então a gente está usando esse texto para fazer alusão e sustentar que realmente houve necessidade de um santuário.
E aí depois a guinada, a virada disso daí, que é muito interessante, tá? Não perca isso, senão você não vai conseguir matar essa charada aí de Deus. Você quer falar? Não, tá bom. Então, para a gente já ir começando a decifrar, né? Vamos ver o que tinha, assim, com mais detalhes dentro do santuário, né? E fora dele também, porque quando você entrava no santuário, ali havia um pátio. E o que havia nesse pátio, pastor? Ali nesse pátio tinha um altar, era o altar do sacrifício, e também tinha uma pia. Uma pia. Rapaz, Deus ele é detalhista, né? E aí são coisas que a gente precisa acompanhar, porque são riquíssimas isso. Quando Adão e Eva pecaram, havia uma promessa que certamente eles iam morrer. Está claro isso lá no final do capítulo 2 de Gênesis. Certamente vocês vão morrer. Adão e Eva não morreram naquele momento, morreram depois. Mas no lugar de Adão e Eva, diz a Bíblia que Deus fez uma vestimenta para Adão e Eva. Então, essa vestimenta é o cordeiro, um cordeiro que morreu no lugar de Adão e Eva. Logo depois, no capítulo 3, verso 15, Deus faz uma promessa: eu porei inimizade. Então, eu vou estar colocando inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando a Satanás. Então, ele está dizendo assim: eu vou providenciar um substituto para Adão e Eva. Mateus capítulo 1 diz: livro da genealogia de Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Então, é Deus que vem cumprir essa promessa. São João 1,29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeirinho que morreu ali, um para Adão e outro para Eva, estavam representando o substituto de Adão e Eva. E o substituto que morreu na cruz do Calvário, quem é? Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse processo até, a gente deu um salto aí de Gênesis, né, até Mateus, quando Jesus é revelado, o Emanuel. Mas aí até então, imagine só, as pessoas viviam na expectativa: eu pequei e o salário do pecado é morte, né? Então quem vai me substituir? Aquilo ainda não, principalmente depois de 450 anos no Egito, vivendo com os pagãos, né, aprendendo um monte de bobagem lá, eles agora, quando Moisés vai lá apresentar Deus, eles não sabem nem o nome de Deus, eles precisam iniciar todo esse processo. Quando Deus chega assim: e me farão um santuário, eu vou habitar aqui com vocês. Então isso é um processo para que eles consigam entender o plano da redenção. O substituto havia sido esquecido, ele precisa ser lembrado. O Cordeiro novamente é apresentado como a oferta pelo pecado. Eles já estão sabendo disso. No santuário, então, nesse altar, todas as vezes que alguém pecava e havia um sacrifício pela manhã e um sacrifício à tarde, então o pecador ia até o santuário e ali naquele altar, no pátio, ele oferecia então um animal para o seu pecado. E não podia ser qualquer animal. E não podia ser qualquer animal. Existiam até outras ofertas que poderiam ser oferecidas ali, mas nada se comparava ao Cordeiro. Nada se comparava ao Cordeiro. Mas um detalhe é também muito importante: qualquer oferta que era oferecida ali tinha que ter sangue derramado. Sangue derramado. O sacerdote, ele molhava a sua mão naquele sangue, ele colocava, pinçava nas 4 extremidades daquela pia, e ali naquela pia eles se lavavam. Então era todo um ritual que acontecia ali, mas apontando para o substituto do pecador que morreu ali, o animalzinho que representava a Cristo Jesus. Então, já no altar do sacrifício, assim que o pecador entrava no santuário,
já tinha ali o altar do sacrifício, que morria o cordeiro, que No representava pátio já Jesus. estava ali, já estava representando Jesus. Claro que eles não tinham uma ideia clara disso. A ideia na cabeça deles é o seguinte: alguém está morrendo no meu lugar. Alguém está morrendo no meu lugar. Sangue está sendo derramado no meu lugar. Então, esse era um exercício de fé. Uma coisa também, olha só, a salvação, mesmo no período do Velho Testamento, ela foi pela graça. Aquele ato de ir lá e entregar a oferta pelo pecado, isso não se configurava numa obra para a salvação. Era pela fé mesmo. Muito mais eles, porque não tinha, era tudo sombra das coisas que ainda iam acontecer. Então, eles em obediência, eles estavam levando ali a oferta pelo seu pecado, confiando, pela graça. Porque só porque matei um animal e o seu sangue foi derramado, eu estou livre do meu pecado? Não. O sacrifício em si não tinha valor. Não tinha valor nenhum. E sim o que a pessoa acreditava. Que a pessoa acreditava, sempre foi pela fé, nunca foi pelas obras. E o Cordeiro sempre representou Jesus, sempre representou Jesus. Isso acontecia todos os dias, gente. Todos os dias. Quantas vezes por ano a gente precisa arrepender do nosso pecado? Todos os dias. Todos os dias a gente precisa correr para os braços de Jesus. A questão da fé que o senhor falou, eu achei interessante. Tem um outro exemplo lá no Êxodo que fala sobre ali no Pentateuco, né? Sobre quando o povo estava muito rebelde e estava pecando muito contra Deus, e Deus ele permitiu que serpentes picassem o povo. E o povo começou a sofrer muito com isso. Foram picados por várias serpentes e estavam morrendo ali no deserto. E aí Deus pediu para que se fizesse uma serpente de bronze, e bastava que eles olhassem para a serpente que eles estariam curados do veneno das cobras. Então, para receber a cura, bastava olhar. Não precisava de obra, não precisava só de fé. Então esse é um outro exemplo como Deus é didático, né? Ele é muito didático. Tanto com o sacrifício ali no santuário, ele mostrava de forma didática, pela graça, e ali naquele momento no deserto também de forma didática, que bastava olhar, bastava crer que eles receberiam a cura e estariam restabelecidos da sua saúde. Deus usando mais uma vez aí a forma didática para ensinar para um povo difícil, que foi um povo muito difícil até o fim, mas Deus é a sabedoria, a fonte da sabedoria, né? É uma coisa também que a gente pode adiantar, é assim, que imagine o cara que tem grana, e hoje a gente tem também muita gente que tem possibilidade. A gente está dentro de um ambiente religioso, né? Um templo, uma igreja, enfim, qualquer lugar que se diz ambiente religioso. A pessoa pode estar ali, a pessoa pode estar ofertando, a pessoa pode estar cantando, a pessoa pode estar teoricamente adorando, e não necessariamente ela está em contrição, de que consciência de que a gente está indo ali levar uma oferta pelo nosso pecado. A gente precisa até pensar nisso no contexto de hoje, né? Era uma oferta viva, né? Exatamente. Quando a gente vem para a igreja, por exemplo, por que a gente vem para a igreja? Quando eles iam ao templo, primeiro eles entendiam que Deus estava ali, porque Deus já havia dito, a primeira coisa, para que eu possa habitar no meio de vocês. Então, a percepção da presença de Deus dentro da igreja. Então, você não vai para a igreja, ao templo, por causa do pregador. Você não vai para a igreja por causa da música que é legal. Você não vai para a igreja porque a igreja é muito alegre, divertida. Não, você vai para o templo para encontrar o Senhor do templo. E você vai ali não porque você tem condições. Na verdade, você vai ali porque você não tem condição nenhuma.
Então você vai ali para aproveitar todas as oportunidades possíveis de salvação, porque ou Deus aceita a oferta ou Ele vai rejeitar a oferta. Humanamente, era fácil publicamente chegar e colocar um cordeiro ali, morrer, virar as costas e ir embora. Mas o sacerdote, o sumo sacerdote, não conhecia o coração daquelas pessoas. Deus sabia. Deus sabia. E Deus sabe também das nossas intenções. Deus sabe dos nossos motivos, dos nossos propósitos, né? Como que a gente tem ido à presença de Deus. Isso é uma reflexão também que o santuário traz para a gente. É um tema muito atual, né? Embora seja antigo, mas é muito atual. Muito. E para a gente prosseguir aqui, né? Porque o assunto, se deixar, a gente vai longe. Verdade. Porque é um assunto muito legal também. Então você entrava no pátio, a primeira coisa que você via era o altar de sacrifício e logo depois tinha a pia. E aí depois da pia, você entrava de fato no santuário, que é o lugar santo, né? Conhecido como lugar santo. E o que havia no lugar santo? Vamos lá. Então, segundo a Bíblia, né? Aí você olha, a partir do capítulo 25 de Êxodo, você vai ver, né, o desdobrar dessas orientações de Deus, os metais que foram usados, as madeiras que foram usados, as cores das cortinas, as cores das vestimentas sacerdotais, as pedras preciosas. Então, se você está gostando, vai lá e lê tudo isso aí, porque aqui o tempo não dá. Mas entrando no lugar santo, tinha a mesa da propiciação, que ali tinha 12 pães. Do outro lado tinha uma mesa com um candelabro de 7 lâmpadas, e mais à frente tinha um incensário, que era um lugar onde se queimava um incenso e aquela fumaça subia e tomava conta de todo aquele ambiente. O sacerdote, o povo não ia lá dentro. Era só o sacerdote? Só o sacerdote que ia lá dentro, representando o povo que havia trazido aquelas ofertas pelo pecado. E aí, uma parte desse exercício é que o sacerdote, ele jogava um pouco de sangue naquelas paredes para poder representar, né, como se o pecado foi transferido para o cordeiro, não é, que morreu ali, e agora o sangue desse cordeiro é jogado ali na parede do santuário, transferido ali por causa de todo esse processo que está acontecendo ali dentro. E nessa mesa que havia esses 12 pães, por que tinha esse pão? Tem um significado, né? Tem um significado. Olha só, São João no capítulo 6, São João no capítulo 6, está tendo um debate. E aí Jesus fala assim: ei, pode parar com esse papo furado, porque não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu dá vida ao mundo. Aí eles falam assim: caramba, então, que pão é esse? Dá para a gente esse pão. E aí Jesus matou a charada, né? Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Todo aquele que comer de mim nunca vai morrer. Aqueles 12 pães estavam representando 12, né? Eram as 12 tribos de Israel que haviam sido divididas depois do Êxodo, e o pão estava representando que todas as nações, todas as tribos precisam comer desse pão. Você precisa comer desse pão, a gente precisa comer. E o ato de comer não é só apreciar, não é só sentir o cheiro, não é só se deliciar com aquilo. O ato de comer é pegar, tomar posse e colocar dentro da vida, para que os nutrientes disso façam parte de você. Que maravilhoso, né, parceiro? Porque você vê coisas tão simples, mas que a gente consegue tirar uma lição tão grande. E Deus, ele, em tudo na Bíblia, a gente vê dessa forma, né? Deus, ele usa coisas simples do dia a dia, e ele tirava lições que fazia a pessoa enxergar
que Deus é tudo na vida dela, é tudo que ela precisava. Ó, uma curiosidade também, o profeta Miqueias fala que Jesus ia nascer em Belém, e o nome Belém significa casa de pão. Nossa, Olha só. dá até fome agora. Aonde veio Jesus? Deus vê Jesus. Jesus nasce em Belém. Eu sou o pão da vida. Então a Bíblia só falando, ei, cara de pau, come esse pão. E tinha mais coisa, né, pastor? E Tem do mais outro coisa. lado tinha uma mesa, Candelabro. o candelabro com quantas lâmpadas? 7. 7 lâmpadas. Tem um significado também, né? Tem também. O 7, né, significa, na profecia, na numerologia bíblica, né, perfeição. Então ali era um candelabro de 7, era perfeito. E candelabro são lâmpadas acesas. Também no livro de João. João, ele é fantástico, né? Ele apresenta Jesus de uma forma muito prática. E aí Jesus também, numa outra situação, ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Então, o candelabro das 7 lâmpadas, representando a perfeição, a clareza que Jesus deseja trazer na minha vida, na sua vida também. Porque quando eles, né, naquela época de Jesus, eles tinham esse costume de frequentar o santuário, eles conheciam os rituais. Quando Jesus falou assim, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, acho que eles lembraram, né, desse... Que havia os pães dentro do santuário, que havia o candelabro. Com certeza. Aquilo, eu acho muito incrível isso, de Jesus ser muito didático, né? Ele usa as coisas assim para mostrar, ó, é assim, é simples, né? É muito simples e havia o Talmud, né, que era um processo de alfabetização judaico, que a garotada, muito cedo, eles iam para os rabinos, né, que eram os professores, e aí eles até os 6 anos, depois até os 12 anos, depois dos 12 anos, e a primeira tarefa era justamente decorar os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e depois a Torá, que era todo o Velho Testamento. Então, olha só, quase que a maioria esmagadora de todos aqueles judeus dentro desse processo aqui, eles sabiam de cor o Pentateuco. Eles sabiam os detalhes daquilo ali, E por incrível que pareça, a grande tragédia do homem, que é negar a Jesus, acontecia no coração daquelas pessoas. Com tantas evidências, são tantas as evidências que a Bíblia traz. O profeta Zacarias cita que Jesus entraria montado numa jumentinha em Jerusalém, e entrou. Entendeu? Então, o Salmo 20 fala que Jesus seria transpassado, e ele foi transpassado. Então, são tantas referências. Como é que as pessoas insistem em negar o pão da vida, a luz do mundo, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E tudo isso foi profetizado, e hoje, quando você olha aí para a situação do mundo, Jesus ele falou que vai voltar. Vai voltar. Então, se todas essas coisas que ele falou antes se cumpriram, é verdade. A volta de Jesus também é uma certeza. Está chegando a hora, está chegando a hora. Amém. Amém, né? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é assim como aquele povo era o povo eleito, né? Era o povo eleito que Deus tinha escolhido para espalhar o evangelho. Primeiro era para ser eles, e eles negaram. Hoje nós estamos com essa incumbência. Hoje nós temos essa incumbência. Então, que nós não façamos como eles fizeram, né? De negar, de não querer, não aceitar esse sacrifício. Hoje nós aceitamos, mas a aceitação não é tudo, né? A aceitação só por aceitação, eu diria que é até algo um pouco egoísta, porque não, eu quero ser salvo, eu aceito. Nossa, mas se é algo tão bom, cara, por que só para mim? Aquele meu amigo, eu tenho que levar para ele também. Verdade. Então, a incumbência que eles tinham naquela época, que eles negaram, hoje nós temos essa incumbência também, não é? Esse programa aqui nasceu no coração da gente com essa incumbência, com essa vontade,
né, de espalhar o Evangelho. E que todos tenham, cada um tem o seu dom, o seu ministério para desenvolver. Que todos tenham essa chama no coração, né? Porque assim Jesus vai voltar muito mais rápido. O nosso objetivo é que Jesus volte o mais rápido, se pudesse até amanhã. Né? Verdade. Então que o nosso papel nessa história, a gente cansa de falar aqui todo domingo, que agora é toda sexta. Toda sexta, 19h45. Que o nosso papel é exatamente esse, espalhar esse evangelho, espalhar esse grande trabalho, porque com o santuário, Deus quis ilustrar essa grande obra, não é? Ele ilustrou tudo, o pão da vida, a luz do mundo, o sacrifício do Cordeiro, como Jesus morreria por nós. E nós temos esse trabalho, essa missão de agora mostrar às pessoas, né? Às vezes de uma forma um pouco mais elaborada, assim como Jesus usava os exemplos na época dele, nós podemos usar uma linguagem mais jovem para alcançar uma pessoa mais jovem. Então, que nós façamos esse trabalho firme. Isso aí, parabéns. E Jesus, ele está aguardando, ele está de olho, ele está aguardando que a gente faça nosso trabalho para ele voltar mais rápido. Amém, amém. E avançando aí do nosso tema, antes de a gente entrar no lugar santíssimo, havia mais um objeto dentro do lugar santo, que era Isso o aí. altar de incensos. O altar de Esse incenso. altar de incenso. Então, ele era segundo o costume deles, né? Então eles queimavam esse incenso e aquela fumaça era como se a manifestação da glória de Deus, que tomava conta daquele ambiente. A percepção daquilo que preenche, né, todos os espaços, que a fumaça ela preenche todos os espaços, ela não pede licença, ela simplesmente ela avança, né? E ali era uma representação também, a possibilidade da gente estar na presença de Deus. Eram como que as orações que eram feitas pelo povo e através do povo, para que tudo isso acontecesse ali, a possibilidade da gente estar se comunicando com Deus. Uma coisa que eu acho interessante também é que a Bíblia fala que era um aroma suave, né? Aroma Que suave, subia. E assim, cheiroso. as nossas orações também devem ser assim, né? Como um aroma suave que sobe até o trono de Deus. O povo não podia entrar no santuário, a fumaça ia. E as nossas orações, né, a gente ainda não pode ir lá, mas as nossas orações vão até lá, né? Amém. Diretamente no trono de Deus. É um privilégio nosso, né? Maravilhoso. Agora tinha um lugar separado por um véu. E dentro desse lugar, atrás, né, desse véu, era o lugar conhecido como lugar santíssimo. Santíssimo. O que havia dentro desse lugar santíssimo? Vai lá. Que interessante. Então, assim, recapitulando, no pátio, né, o povo ia lá, entregava a sua oferta pelo pecado, e aí tinha a pia onde ele se lavava, e aí o sacerdote ia no lugar santo, a gente acabou de falar. O lugar santíssimo era um lugar diferenciado em todo esse processo. Ali só entrava o sumo sacerdote. No pátio era o povo, no santo o sacerdote, e no lugar santíssimo o sumo sacerdote. E ali ele entrava uma vez por ano, uma única vez no ano. O que tinha ali dentro? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, com os seus varais, com os seus metais de ouro por dentro e por fora, madeira de acácia. E dentro dessa arca tinham 3 símbolos importantíssimos para a história daquele povo. Primeiro era uma porção de maná, pão que desceu do céu, para demonstrar a providência de Deus, que Deus está provendo todas as coisas que a gente precisa. Segundo objeto que tinha ali dentro, a vara de Arão, representação da condução de Deus, que Deus está nos conduzindo, Deus sempre está à frente, à nossa frente. Ali estava o cajado que floresceu, né, de Arão. E também as 2 tábuas de pedra
contendo os 10 mandamentos que Deus escreveu com o seu próprio dedo e entregou ali para Moisés no Monte Sinai. Ali estava a arca. Essa arca, ela era coberta com uma sombra, a sombra de 2 querubins, que tinham as suas asas arcadas assim, como que protegendo. Ficava um de frente para o outro, um né? de frente para o outro, fazendo uma sombra para essa arca, a tão cobiçada arca de Indiana Jones. Pastor, isso aí que o senhor falou me é familiar, numa visão que Isaías teve. Isaías 6 fala sobre a visão que ele teve do trono de Deus, em que ele via 2 anjos cobrindo o rosto, né, e voando ali, e eles cobriam os pés e o rosto, e a sala estava repleta de fumaça. A gente viu a fumaça falando sobre isso. Então era a visão do trono de Deus. Então o Santíssimo era representação do trono de Deus? Também pode ser, né? Também pode ser, assim, não tem nada que fira isso. Se a gente falar que não é o trono de Deus, era uma representação, de uma imagem inacessível, né? Muito além do que a gente possa imaginar nesse processo, porque Jesus, ele, o próprio Deus que encarnou, que veio estar conosco e que agora ele vai até a presença do Pai, e a Bíblia diz com gemidos inexprimíveis, né, para pedir a nós o perdão para todos os nossos pecados que são confessados diariamente nesse exercício de fé. Então, ali a arca representava assim, o ápice desse processo, Lembrando que tudo isso porque a divindade, ela está além de qualquer ambiente. Deus não se limita a um lugar. Deus é muito maior do que todas as coisas. Então, Deus é onipotente, mas Ele também é onipresente. Então, Deus habita em todos os lugares. Deus está presente como Deus em todos os lugares. Ele não se reprime a um lugar. Então, o lugar santíssimo era uma representação disso. Nesse processo, você vai aqui, você vai ali para chegar aqui. Então, era isso, um processo, mas não assim, didaticamente a gente fala assim, mas o trono de Deus é muito mais além do que a gente possa imaginar. Exatamente. Pastor, agora a gente já entendeu, basicamente, né, para a gente prosseguir, o que acontecia ali, Agora eu quero que o senhor fale para nós um pouquinho, quando parou e por que parou? Porque hoje em dia a gente já não faz mais isso. Beleza. Então aquilo ali tinha todo um processo. E no dia uma vez por ano, a gente falou que o sumo sacerdote entrava ali. Por que ele entrava só uma vez por ano? Esse no calendário judaico era o Yom Kippur, o dia da expiação, dia 14 do mês de Nissan, no calendário judaico. E aí, pensa bem, o povo todo dia ia ali e oferecia ofertas pelo seu pecado. Aquele altar, sacerdote ali nas extremidades da pia, depois entrava lá no lugar santo e jogava lá uma parte daquele sangue representando os pecados daquelas pessoas. Então os pecados manchavam as paredes do lugar santo. E aí, nesse dia, o povo queria saber se realmente Deus havia perdoado os seus pecados. Gente, olha, houve um tempo em que a coisa se depravou tanto que os sumos sacerdotes entravam no lugar santíssimo nos dias do profeta Jeremias, que foi o profeta do exílio. Ele então o exílio babilônico. Eles entravam amarrados pelo pé, porque eles estavam tão pecados que eles chegavam lá na presença de Deus, eram fulminados e aí
puxavam pela corda o corpo daquela pessoa que tinha morrido. Nesse dia, era um dia solene, Todo mundo ficava em contrição, porque a hora que o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo, é como se ele dissesse assim: gente, o Senhor aceitou os nossos sacrifícios, os nossos pecados estão todos perdoados. E todo mundo comemorava. Era uma festa. Era uma grande festa, aquele dia em que tudo era resolvido. Esse processo, como a gente disse, o pão representava Cristo, o candelabro representava Cristo, o altar representava Cristo, o sacrifício representava Cristo. A promessa lá que Deus fez para Adão e Eva, né, falando com Satanás: eu porei inimizade. Então, Deus estava criando uma expectativa com todos esses ritos para alguma coisa que iria acontecer lá no futuro. A Bíblia, principalmente Paulo, chama isso as sombras das coisas futuras. Coisas que estariam acontecendo. O antítipo e o tipo, essa linguagem, a velha aliança, a nova aliança. Quando Jesus chega, e esse momento que eu citei, de João Batista, que foi apresentado também pela profecia, que seria o segundo Elias, o mesmo espírito de Elias que pregou, que desafiou, que falou. João Batista chega e ele prega arrependimento para os pecados, as pessoas confessam seus pecados, as pessoas estão sendo batizadas, olha o processo acontecendo de novo. Então, arrependimento, confissão, tem que ter morte. Arrependimento, confissão, tem que ter morte. Essa era a didática que se desenvolveu no santuário, e todo mundo sabia disso. No Templo de Salomão, apesar de não ser mais as paredes de cortinas, que agora eram pedras, um grande templo, o cordeiro também morria da mesma forma. Quando João Batista está ali pregando e Jesus chega, a Bíblia faz questão de registrar essa declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com 33 anos, Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus morreu. Por que Jesus morreu se ele não cometeu nenhum pecado? Porque Jesus era a oferta pelo pecado. Deus amou o mundo de tal maneira, São João 3,16, que deu o seu único filho, oferta, para que todo aquele que nele crê, tem que crer nele, não pereça a morte, mas tenha vida eterna. Jesus vai e morre na cruz, ele ressuscita. Tudo o que acontecia apontava para esse momento. Tudo aquilo que acontecia no santuário, de tenda, de pedra, tudo apontava para esse momento. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia registra um ato sobrenatural. Que é um texto que a gente vai ler. Exatamente, é o texto aí de Mateus. Você lê para a gente, Ezequiel? Mateus 27, 50 e 51. Abram a Bíblia aí, vocês, vamos acompanhar rapidinho. Vai relatar aqui o momento da morte de Jesus. Lá no subtítulo, acima aí do versículo 45, está escrito a morte de Jesus, só que a gente vai ler só os 50 e 51. Todos acharam aí? A minha Bíblia diz o seguinte: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Olha. Então esse ato de o véu se abrir, se rasgar de alto a baixo, foi algo sobrenatural. Sobrenatural, porque imagine só, uma cortina enorme, né? E aí, se você vai rasgar isso, você não rasga de cima para baixo, você vai pegar embaixo, você já está ali embaixo, vai puxar um de cada lado e a cortina se abre. Então houve um ato sobrenatural. No mesmo instante a Bíblia diz que Jesus, ele entrega, né, a sua vida ali na cruz. Esse ato acontece lá no santuário.
E tem um significado, né? Tem um Por que que significado. esse véu se rasgou? Se rasgou porque agora nós temos acesso direto. A gente não precisa ficar só no pátio. A gente não é mais penetra. A gente é convidado de honra Amém. para entrar. Mas olha só, esse detalhe do véu se rasgar, aí você, isso é conversa fiada, alguém escreveu aí para... Ei, você acha que é necessidade da gente continuar oferecendo oferta pelo pecado se Jesus já fez isso por nós na cruz do Calvário? Agora não é entregar a oferta, agora é aceitar a oferta e viver por Ele, e para Ele, viver colado com Ele. É isso que a gente tem que fazer agora. Amém. Que maravilha. Amém. E já, né, caminhando Respondeu? Com certeza. Acho que para vocês aí em casa também ficou bem respondido porque que hoje a gente já não sacrifica mais os animaizinhos indefesos. É isso mesmo. Então, antes de Cristo vir, a salvação era pela fé. E depois que Cristo veio, a salvação É pela fé também. pela fé. Continua pela fé. Era pela fé, pela graça, continua pela fé, pela graça. O ato de fé demanda atitude. Entendeu? É você falar para alguém, eu te amo. Não lava uma louça, não. Não adianta, né? Da boca para fora, né? Diz eu te amo, não dá um presentinho, não. Entendeu? Não leva para passear. Entendeu? Então, todo ato de fé demanda uma ação. Demanda uma ação. Então, assim, eu creio em Jesus. Legal, mas mostra que você crê. O bombeiro, né, tá pegando fogo lá, ele fala assim, se joga. Você acredita no bombeiro? Se joga. O salva-vidas chega para te salvar. Joga a boia. Pega a boia. Você acredita nele, então pega a boia. Ele sabe o que está fazendo, né? Exatamente. Então, todo ato de fé demanda uma ação. E a nossa fé, a nossa crença hoje faz a gente ter atitude, mudança de vida, rumo certo, caminho legal. A gente quer o céu, a gente renuncia o que não é bom, a gente se afasta do mal, a gente vira careta porque a gente não quer saber de estragar o nosso corpo com substâncias que são nocivas, a gente cuida da nossa saúde, a gente descansa, a gente guarda os mandamentos de Deus. Então, isso é porque todo ato de fé demanda uma ação. Amém. Amém. E olha quanta coisa a gente pode tirar do santuário, hein? Muita coisa. Muita coisa interessante e importante para a nossa salvação, né, pastor? É verdade. E louvado seja Deus porque Jesus morreu, ressuscitou e virá para nos buscar. Amém. Alguém pode dizer que com isso a lei de Deus então não existe mais, porque se os sacrifícios não precisam mais. Essa passagem é muito importante. Sim. O tempo está avançado, eu tenho que correr. Mas olha, Colossenses 2,14. Colossenses 2,14 diz assim, tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra nós e que constava de ordenanças, cerimônias, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então está claro aqui que as cerimônias deixaram de existir, mas o que é moral vai durar por toda a eternidade. A gente não precisa mais sacrificar, mas a gente continua precisando do sacrifício. Entendeu? Então assim, né, nós encerramos mais um brainstorming. Nós agradecemos aí a sua participação, a sua presença aqui no nosso programa. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa para nos encerrar? Júlia? Completo aí. Tá 100%. Mais que completo. Mas só agradecer a presença do pastor. Obrigado. Foi uma honra receber você Uma no honra nosso é minha. programa. E ainda Volte ganhei sempre. presente, tá? Ganhei geleia e suco de uva. Não tá aqui, mas deu um presentinho aí, um mimo, mas é uma honra receber. Legal, muito bom. Parabéns. O brainstorm é uma tempestade de ideias, né? Sim. E essa vontade, parabéns, jovens,
por essa iniciativa. Eu acho isso maravilhoso, impressionante. Vocês estão de parabéns, tanto vocês que estão aí, como vocês estão produzindo, pessoal que não está aparecendo, mas que está aqui apoiando. E que vocês continuem fazendo isso. Com certeza, tem um texto que diz: quando é pressa, a mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir seria dada ao mundo se os jovens se empenhassem nisso. Jovem, fala para jovem, tá? E os coroas só dão uma ajudinha. Uma ajudona. Super ajuda. Valeu, gente. Ezequiel? Valeu, eu queria agradecer aí pela presença de vocês. E só queria registrar aqui, se prepara que vai voltar de novo, hein? Com certeza. Se prepara. E é isso aí, galera. Continue com a gente, deixa o seu comentário aqui, ó, que o pastor vai responder, tá bom? Deixa aqui. Deixa um like. Deixa o like. Que pegou. E Deixa é eu isso lá. aí. Rogério? Galerinha, é isso aí. Muito obrigado aí pela sua participação, por você estar aí assistindo a gente. Espero que, como as nossas dúvidas foram sanadas aqui, que as suas também possam ter sido resolvidas, as dúvidas que tiveram. Se você tiver mais alguma que a gente não falou aqui, pode mandar que o pastor vai responder. É um prazer. Tamo junto, valeu, boa noite, feliz sábado a todos. Luizão? É isso aí, galera. Valeu pela presença de todos aqui. Mais uma vez, obrigado por ver. Valeu. E é isso aí, que nem eles falaram aqui, deixa o like aí. Divulga aí pro pessoal, manda aí pro seu amigo, pra sua família aí. E é isso aí, galera. Obrigado pela presença e tamo junto. Valeu. Amém. E como é regrinha aqui, né? O convidado sempre ora no final, né? Isso. Vou orar. Vamos orar. fazer então oração. Paizinho querido, muito obrigado, porque essa nossa oração, ela, pelo mérito de Jesus, ela tem o poder de ir até o lugar santíssimo do santuário celestial, ir até a presença do Pai. Obrigado, Jesus, porque através do teu sacrifício todas as distâncias foram eliminadas e nós podemos viver perfeitamente ao teu lado. Amém. Obrigado porque temos consciência de que Jesus fez tudo no passado, continua fazendo hoje e vai continuar fazendo para nos salvar. Amém. Por favor, assim como eles iam todos os dias, que todos os dias a gente possa ir até a tua presença. Que todos os dias a gente possa reconhecer quem nós somos, na perspectiva daquilo que podemos ser. Muito obrigado porque Jesus, Ele é a nossa água, o nosso pão, a nossa luz, é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Não deixa a gente viver sem Jesus. Toda escolha implica numa renúncia, toda fé demanda uma ação. Então, por favor, Deus, a gente não pode só conhecer as coisas, a gente precisa viver tudo isso. Dê-nos a humildade para reconhecer tudo isso e que a gente possa tomar agora uma decisão de vivermos ao lado de Jesus todos os dias da nossa vida. Amém. Ainda assim contemplando pela fé, mas muito em breve, porque Jesus está voltando, os nossos olhos te contemplarão face a face e viveremos para sempre com o Senhor por toda a eternidade. Amém. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, galerinha. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Valeu. tchau. Tchau.